Olá pessoal, eu sou a Cíntia, da Livros e Montanhas, e hoje eu vim falar de um livro que... Vocês já ouviram aquela expressão, quer que eu desenhe? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Essa é a primeira vez que eu leio um clássico que eu preciso que alguém desenhe para eu conseguir entender. E esse clássico é A Divina Comédia de Dante. Esse livro aqui traz só a primeira parte da obra, que é o Inferno, e realmente é um livro extremamente difícil de ser compreendido, tá? Por quê? Porque é um livro escrito numa época medieval, né? Por volta de 1300 que ele foi escrito. É todo em verso, e além de ser escrito em verso, ele tem um linguajar bem difícil, que não é tão comum, tão cotidiano, né? Eu acredito que quem gosta de poesia, ou quem faz faculdade de letras, ou quem trabalha nessa área, com obras e etc., quem está acostumado com o clássico, não vai ter tanta dificuldade. Agora, para os pobres mortais, como eu, realmente é uma obra bastante difícil de entender. Eu comecei a ler e eu não estava entendendo bolhufas da história. E o que eu tive que fazer? Eu comprei mais 2 livros, né, de apoio, digamos assim, que falavam sobre Dante e sobre as obras dele. E assim eu consegui compreender melhor a obra, né? Eu comprei Porque Ler Dante, do Eduardo Sterzi, que é muito interessante. A partir com esse livro aqui, eu compreendi melhor o Inferno e o restante, né? Porque a obra é composta de 3 partes, né? O Inferno, o Purgatório e o Paraíso. O Inferno é o mais interessante dos 3, sinceramente. Acho que todo mundo deve achar isso, porque realmente o Purgatório e o Paraíso não são assim tão interessantes. O Inferno é o mais interessante. E comprei também uma filosofia comentada, Dante Alighieri, o poeta filósofo, tá? E eu cheguei à conclusão de que eu gostei mais de saber sobre a vida de Dante do que da sua obra propriamente dita. Dante Alighieri foi um personagem bem interessante da época medieval, porque ele se envolveu muito na política de Florença. Ele nasceu em Florença. Ele nasceu em 1265, se eu não me engano. E o nome dele era Durante Alighieri, e aí ficou com o nome de Dante, né? E a Divina Comédia também é interessante, tem uma curiosidade que a Divina Comédia não era o nome original da obra, né? Dante deu o nome de comédia. E aí ele, né, aqui no livro, no finalzinho, né, nas páginas onde fala sobre a obra, sobre o autor, ele explica por que ele deu o nome de comédia, né? Ele fala que o Sterzi, o próprio autor desse livro aqui, explica nesse livro, né, e também tem nesse finalzinho aqui, que Sterzi lembra que numa famosa carta Dante apresentava 2 motivos para esse nome comédia, né? Porque recupera a ideia antiga de que a tragédia começa em felicidade e termina em infortúnio, enquanto inversamente a comédia começa em infortúnio e termina em felicidade. Ou seja, ele começa no inferno, então ele começa no infortúnio e vai terminar no paraíso. Então por isso que ele deu o nome de comédia. E Boccaccio, que foi o primeiro biógrafo de Dante, é que resolveu colocar a mais a Divina Comédia, porque ele achava fantástica, divina, né, a obra do Dante. Então acabou se tornando a Divina Comédia de Dante Alighieri. E na época de Dante, a Itália ainda não era um país unificado, né? E existiam muitas brigas, muitas guerras entre os estados que formavam a Itália. E existia também uma briga entre gibelinos e os guelfos e os gibelinos. Os gibelinos eram os que eram contra o poder papal no governo. Eles não queriam que a igreja se metesse no governo. E os guelfos apoiavam o Papa, né, nesse poder, né, que achava que o Papa tinha o direito, né, de se meter nas decisões do Estado. E aí nessa briga toda, em Florença, os guelfos ganharam a guerra contra os gibelinos e eles tomaram poder em Florença.
Só que dentro desse partido guelfo também existia uma picuinha, né? Então existiam os guelfos brancos e os guelfos negros. E, se eu não me engano, o Dante, ele era um guelfo branco, né? E por causa dessas brigas políticas, né? Que os guelfos, se eu não me engano, pelo que eu entendi, né? Os guelfos brancos apoiavam o Papa, mas achavam que ele não tinha que se meter muito no governo, mas apoiava o poder papal. E os guelfos negros achavam que não, que o Papa tinha que ter o poder total. Então eles, nessa briga aí, teve o Dante, ele ocupou vários cargos públicos, né, em Florença, foi bastante importante na política. E quando os guelfos negros ganharam a guerra, o Dante acabou sendo expulso de Florença. E nunca mais ele pôde voltar para sua terra natal. Então, e ele escreveu a comédia já no exílio, né? Então ele faz bastante, ele critica bastante, né, a religião, a política, a filosofia. Ele fala de tudo na comédia, mas ele também fala muito sobre personagens daquela época, de 1300, não são tão conhecidos da gente, é mais conhecido da história da Itália, né? E também eram muito amigos e inimigos do próprio Dante. Então ele faz menção a algumas personagens que você não tem a mínima ideia quem seja. Então, se você não tem notas de rodapé ou notas no final do livro explicando quem é fulano, quem é Beltrano, você fica a ver navios. Mas é bem interessante. Eu até pensei em explicar cada um dos círculos, né, do inferno, como é que eram punidos cada um. Mas eu acho que vai tirar um pouco a graça de quem realmente quiser ler a obra, né? Então eu achei melhor deixar para que as pessoas leiam, né, para ver. Mas é bem interessante, assim. A parte que eu mais gostei foi um dos círculos, que eu não me lembro mais qual era, que os caras eram fervidos num lago fervente de piche. E aí os caras, os pecadores estavam mergulhados lá, e se eles botavam a cabeça assim pra fora, os demônios iam lá e enfiavam um garfo pra enfiar ele lá pra dentro de novo. De certa forma era engraçada a maneira como ele descreve, mas é bem difícil, não é muito fácil de entender. Aí o que eu fiz? Eu falei, mesmo com os livros de apoio, você lê, é cansativa a leitura, não é muito fácil. Você tem que ler com bastante calma para tentar interpretar cada um dos versos, dos trocentos versos. Para vocês terem uma ideia, ó, eu vou ler um dos versos para vocês verem. O do meio, que o próprio peito mira, é o grande Quiron, que instruiu Aquiles, e ali folo marcado pela ira. Dá pra perceber também que ele coloca muita coisa de mitologia também. Então quem não sabe quem é Quiron, quem é Aquiles, também acaba, né, viajando um pouquinho. Então é importante você ter alguma base de mitologia grega e romana, tá? Pra entender melhor os poemas aqui. O que eu mais gostei foi na entrada do inferno. Porque qual é a história? O Dante, ele se vê perdido numa selva escura, e ele tá rodeado de 3 feras, ameaçado de 3. Ele quer subir um monte, mas essas 3 feras impedem ele de passar. E aí ele encontra Virgílio, que foi um poeta também bastante famoso, uma época antes de Dante. E Virgílio se propõe a levá-lo, a guiá-lo, né, pelos círculos do inferno e depois pelo purgatório, até ele chegar à entrada do paraíso, onde depois Beatriz que irá guiá-lo. Beatriz foi o grande amor de Dante, né? Ele só viu, na verdade, essa mulher 2 vezes na vida. Uma quando ela tinha 8 anos de idade, e outra vez quando 9 anos depois, né, quando ela já tinha 18, foi a única vez que ela lhe dirigiu a palavra para cumprimentá-lo, e ele se apaixonou por ela pro resto da vida, e fez vários versos de amor para ela e tudo mais, tá?
Então aí no finalzinho, na parte do paraíso, é ela que guia o Dante. Mas eu gostei desse verso aqui da entrada do inferno, que diz assim: por mim se vai para a cidade ardente, por mim se vai a sua terra, a sua eterna dor, por mim se vai entre a perdida gente. Justiça deu impulso ao meu autor, cumpriram-me poderes divinais, a suma sapiência, o primo amor. Antes de mim não se criou jamais o que não fosse eterno, e eterno eu duro. Deixai toda esperança, vós que entrais. Né? Então eu achei bem, acho que é o verso mais legal dessa aqui. Mas como eu estava tendo dificuldade de entender, né, um pouquinho a obra toda, e porque também eu só tinha aqui a parte do inferno, né? Eu queria ter uma ideia mais ou menos como era o purgatório e o paraíso. Então eu comprei a Divina Comédia em quadrinhos, né? Que é feita por Piero e Giuseppe Bagnariol, né? A tradução é do Jorge Vanderlei, Henriqueta Lisboa e Harold de Campos. É uma série de clássicos em HQ da Peirópolis, tá? Essa marca aqui, essa editora aqui. É bem legal, é uma edição primorosa, muito bem feita. Até meu marido ficou interessado em ler a Divina Comédia quando viu esse quadrinho, tá? Então é um quadrinho bem legal, que fala sobre, e dá pra você ter uma noção melhor do que é o inferno do Dante, que é isso aqui. Então, não sei se vai dar pra eu explicar aqui, ó. Foi aqui que ele começou a viagem dele pelo inferno, né? Então ele atravessa todo o planeta Terra, sobe a montanha, a ilha do purgatório e depois vai pro céu onde tem o paraíso, né? Então essa é a ideia de Dante sobre, né, o inferno, o purgatório e o paraíso. Tem muito assunto para falar, eu não vou me estender muito porque o vídeo vai ficar gigantesco, mas eu confesso que fiquei meio na dúvida se eu gostei ou não dessa obra, mas com certeza eu gostei muito de saber mais sobre Dante Alighieri. É muito interessante, vale muito a pena, tanto o quadrinho, que é uns traços bem interessantes, bem legal, também é meio inverso, mas é mais fácil de compreender, tá? É muito interessante também ler Por que Ler Dante, tá? Que é do Eduardo Sterzi, é da editora Globo, e esse aqui é da La Fonte. Esse aqui é do Carlos Zampognaro, certo? E essa é a edição da Clássicos da Abril, né? Do meu projeto de ler todos os volumes dessa coleção Clássicos da Abril. Esse aqui já é o volume, se eu não me engano, esse é o volume 6 da coleção. São só 35, né? Até o final do ano eu acho que eu consigo ler tudo. Então, tá aí a dica. Se você quiser ler a Divina Comédia de Dante, prepare-se, ó, prepara. Mas é sério, gente, se vocês não estão acostumados com clássicos, se vocês não são professores de literatura, não fazem letras, ou se vocês não curtem muito poesia, eu sugiro que vocês procurem uma edição em quadrinhos, uma edição adaptada, ou então leiam um pouquinho sobre Dante e as obras dele antes de mergulhar na Divina Comédia, ok? Essa é a minha sugestão. Eu acho que não é um clássico que todo mundo vai gostar, tá? É muito interessante, principalmente a parte do inferno, tá? O purgatório e o paraíso é meio chatinhos, confesso, não gostei do paraíso nem do purgatório. Mas o inferno é bem interessante, vale a pena conhecer pelo menos o inferno da Divina Comédia, ok? E gostaria que vocês comentassem se alguém aí leu, ou se alguém tem pretensão de ler. Comenta aí o que vocês acham dessa obra, o que vocês acham do Dante Alighieri, o que vocês já leram sobre ele, o que vocês sabem por ele. Vamos conversar um pouquinho mais, né? Pra gente poder entender melhor essa obra que é um clássico de trocentos anos, né? Porque 1300 faz muito tempo. Ok, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.